Fala cientista, você está no canal do Desbloqueando o Enem. Meu nome é Eduardo Tributino e hoje eu venho te trazer algumas dicas de eletrostática para o Enem. Tranquilo? Cientista, já te adianto que essa parte de eletrostática ela já não aparece com tanta frequência na tua prova do Enem. Só que existem alguns pontinhos que tu tem que levar em consideração lá no dia. Tranquilo? Acompanha aqui comigo. O primeiro ponto é referente aos princípios de eletrostática, ou seja, princípio de atração e repulsão e princípio de conservação de carga elétrica. Isso é a base de todo o desenvolvimento da eletrostática. Atração e repulsão está associado aos sinais das cargas que os objetos podem ter. E o princípio da conservação de carga elétrica é a base da energia do processo. Assim como massa e energia, a carga elétrica também vai se conservar nos processos. Tranquilo? Então tu tem que ter isso no dia da tua prova. Outra coisa importantíssima que pode aparecer na tua prova são os processos de eletrização. Esses sim eu já dou uma ênfase maior, porque basicamente são 3 processos: atrito, contato e indução. E o que tu tem que saber, cientista, é como esses processos são realizados, qual o sinal da carga final dos dois objetos e se esses processos funcionam tanto para condutores e para isolantes. Já te adianto aqui o seguinte: quando tu tiver um processo de eletrização por atrito, esse processo vai funcionar tanto com materiais que são condutores ou isolantes. O que acontece é o seguinte: nesse processo de pegar 2 materiais distintos e esfregar um no outro, alguém aqui tem uma afinidade eletrônica maior. Então ele tem a tendência de receber esses elétrons do outro material. Mas aí tu lembra, conservação da carga elétrica. Se os elétrons vão sair de um material para o outro, esse vai ficar positivo, o outro consequentemente negativo. Com que valor de carga? Com o mesmo, cientista. Conservação da carga elétrica. Ou seja, a carga final desse material é igual à carga final deste, agora com um sinal contrário. Porque se esse recebeu elétrons, fica negativo, se esse perdeu elétrons, fica positivo. Então, a eletrização por atrito, o sinal da carga dos 2 objetos é contrário, mas o valor final da carga é o mesmo. Já o princípio da eletrização por contato, ela só vai funcionar quando tu tiver materiais que são condutores. Porque se eu vou pegar 2 objetos e vou encostar um no outro, os elétrons nesses materiais têm que ter mobilidade. Mobilidade esta que ele não encontra lá nos isolantes. Então, eletrização por contato só funciona com materiais que são condutores. O que é que vai acontecer com os materiais quando eu pegar cada um deles e colocar em contato? Bom, a carga final líquida vai ter que ser dividida para os materiais. Ou seja, além de terminar o processo com o mesmo sinal de carga, se esse ficar positivo, esse também vai ficar positivo. Se esse ficar negativo, esse também fica negativo. Eles ficam com o mesmo valor de carga. Ou seja, fiz um processo de eletrização por contato, esse aqui ficou com menos 2 milicoulombs de carga. Qual a carga desse? Se foi por contato, esse também vai ficar com menos 2 milicoulombs. Então, informação importante aí para você. Já o processo de eletrização por indução, ele também só vai funcionar com materiais que são condutores. Porque, mais uma vez, como é um processo por indução, os elétrons vão ter que encontrar mobilidade. E isso só encontra mobilidade em materiais condutores. Agora, cuidado, porque nesse processo por indução aparecem alguns nomezinhos. O material que vai ser carregado é chamado de material induzido. Já o que vai promover essa indução é chamado de indutor. No processo de eletrização por indução, o indutor e o induzido sempre vão ficar com sinais diferentes de carga. Ou seja, se o indutor for positivo, o corpo induzido vai ficar negativo. Já se o indutor for negativo, o induzido vai ficar positivo. Tranquilo? Outra informação crucial. No processo de eletrização por indução, não dá para saber ao certo a quantidade final de carga, porque o processo por indução é referente ao aterramento. Ou seja, não dá para contar a quantidade de carga que vai descer ou subir para o material. Tá certo? Então, dicas importantíssimas para a tua prova. Já vale teu like, deixa teu comentário e se inscreve no canal. Cientista, outro ponto importantíssimo é a parte de força elétrica. Agora, cuidado. Não vai aparecer uma questão explícita para você calcular a força elétrica entre 2 objetos carregados numa prova do Enem. Eu, particularmente, acho muito difícil. O que é que pode aparecer? Lembra que na força elétrica, quem comanda a força elétrica é a lei de Coulomb. E a parte mais importante que você deve levar em consideração é que a força elétrica depende de alguns parâmetros, como as cargas dos objetos,
e a distância entre eles. Só que essa distância aparece elevada ao quadrado, se bem você lembra da lei de Coulomb. Então, o que é que tu pode levar para uma prova de Enem sabendo da lei de Coulomb? Uma interpretação gráfica. Tu lembrar que o gráfico da lei de Coulomb é uma hipérbolezinha cúbica lá, né? Parecida com uma curvazinha, que à medida que tu vai aumentando a distância, a força vai diminuindo. Agora, cuidado, porque a força vai depender do inverso do quadrado da distância. É aí que mora a chave de uma boa análise de força elétrica para uma prova de Enem. Tranquilo? Outra parte importantíssima, cientista, a parte de potencial elétrico. Por quê? Lembre-se que a parte de potencial elétrico, além de ser uma propriedade também de cargas elétricas, está associado com o conceito de energia potencial elétrico. Energia é o carro-chefe de uma prova de ciência da natureza no Enem. Então, sempre pode aparecer um conceito voltado para essa parte de energia. Tanto que se você pega uma pilha, uma bateria, a tua tomada de casa, tudo isso está medido em volts. E o volt nada mais é do que o quê? Energia por unidade de carga. É o Joule pelo Coulomb. Tranquilo, cientista? Então são dicas importantes aí que você pode levar para a sua prova. E qualquer dúvida, deixe os comentários aqui que a gente tira. Então, te espero lá no Desbloqueando. Forte abraço!